Salve, Fosfera! Sejam todos bem-vindos a mais um Arquivo Fenômeno. Hoje a gente vai brincar de máquina do tempo de novo, que a gente gosta, e vamos lá para a década de 40, mais precisamente 1947. Eu, Jackson Camargo, do Portal Fenômeno e PH, vamos falar de um dos casos mais antigos da ufologia brasileira, o clássico caso Higgins. E junto, então, vamos agora entrar nessa viagem. Logo, depois da vinheta. Metamateriais. Nave Tic Tac. Missing Time. Greys Altos. Abdução. Acredite se quiser. Muito bem, então o Arquivo Fenômeno de hoje traz o primeiro caso de contato com tripulantes de um disco voador ocorrido no Brasil. Um caso que ocorreu em 23 de julho de 1947, uma época que não havia ufologia instituída em parte alguma do mundo. Como a gente sabe, a ufologia, digamos assim, o fato que deu origem à ufologia foi em 24 de junho de 47, lá no estado de Washington, o avistamento do Kenneth Arnold. Dias depois, o caso Roswell, e isso despertou o interesse das pessoas. E ali elas começaram a acompanhar mais detidamente as notícias, e com base nas notícias que iam surgindo, o interesse foi aumentando, até que elas foram a campo e se instituiu o que a gente chama de ufologia ali por volta de 1952, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Pois bem, então esse caso aconteceu antes da ufologia começar aqui pelo Brasil, né? Então, 23 de julho de 47, nessa data, um topógrafo, um jovem topógrafo, que estava, ele e mais alguns ajudantes, trabalhando numa região chamada Colônia Goiobang, no interior do Paraná. Antes de a gente continuar, eu quero falar uma coisa aqui e deixar até o PH mais feliz, a Agnes mais feliz, e você, ouvinte, também mais privilegiado, né? Algumas informações que a gente vai soltar aqui hoje são meio que inéditas. Aí sim, hein? Aí sim. Aí é do jeito que eu gosto. A gente gosta sim. Apesar do caso ter acontecido lá em 1947, a gente está aqui agora em 2023, a pesquisa do caso está a pleno vapor. Eu, o Márcio Parucini, lá do Rio Grande do Sul, o Rodrigo Visoni, lá do Rio de Janeiro, a gente está empenhado em busca de informações sobre o caso e sobre a pessoa do José Higgins. Então, nas informações da ufologia, né, que circulava no meio ufológico, é que ele estava fazendo um trabalho de agrimensura lá na região de Goiobang, que fazia parte do município de Pitanga, no interior do estado do Paraná. Jackson, desculpa te interromper, porque a primeira vez que eu ouvi essa palavra agrimensor, eu achei que fosse isso mesmo, próprio alienígena, que eu não sabia o que era. Então, só para esclarecer aqui para quem se sentiu um pouco ignorante quanto eu, a primeira vez que eu ouvi, o agrimensor é o cara ou a mina que medem oficialmente o tamanho de um terreno, de uma área e tal, entre outras coisas, é claro. Só para não me sentir ignorante sozinha aqui. Eu vou dar uma carteirada agora, deixa eu botar meu monóculo, porque eu sabia o que era agrimensura. Por quê? Um amigo meu, Juninho, Lucas, abraço pra você. Quando a gente começou nessa parada de acabamos escola, o que nós vamos fazer? Ele foi fazer faculdade de agrimensura. Aí ele ficou falando nisso o tempo todo e até hoje eu sei o que é agrimensura por conta dele. Então, tamo junto. Então, no conhecimento da ufologia, você sabia que ele estava fazendo o trabalho de agrimensura lá na região de Pitanga. Só que pesquisando, né, a gente fazendo as pesquisas mais atuais, eu, o Márcio e tudo, a gente descobriu que nessa época havia uma espécie, entre aspas, invasão de paraguaios em território do estado do Paraná, tomando alguns terrenos, alguma coisa assim. E nessa época, toda a região lá era muito despovoada. Então, o governo da época resolveu criar um programa de colonização da região.
Então, foram fundadas várias cidades, por isso que vem o nome Colônia Goiobang. Depois esse nome foi alterado para um outro nome. Mas havia várias colônias, então o pessoal que trabalhava com topografia, agrimensura, etc., tinha emprego garantido, porque eles tinham que fazer essas medições de terreno, regularizar todas as terras ali para que isso fosse ocupado, para evitar que os paraguaios tomassem as terras ali. E o José Rigens foi uma dessas pessoas, então ele foi para essa região chamada Colônia Goiobang. Ela fazia parte do município de Pitanga, depois Pitanga se dividiu, então ela fazia parte do município de Lusiane, mais recentemente, então, a área onde aconteceu esse caso agora faz parte do município de Mamboré, aqui no estado do Paraná. Pois bem, então, eles estavam trabalhando uma bela tarde lá e os trabalhadores ouviram um som estranho, um barulho agudo. Quando olharam para o céu, estava descendo um objeto discoide com 30 metros de diâmetro, coloração acinzentada esbranquiçada. Guarde esse detalhe, coloração meio um cinza bem branquinho, tá? E esse objeto pousou nas proximidades, apoiando-se em 3 suportes recurvados. E aí o povo que estava lá com o José Rigens se assustou e saiu correndo, mas o Rigens resolveu ficar. Alguma coisa, curiosidade talvez, fez com que ele ficasse ali. E observando aquele objeto ali, ele ainda estava com um pouco de medo, mas se aproximou para ver esse objeto melhor. E aí ele viu que nesse objeto havia uma espécie de janela, e ali por dentro dessa janela havia 2 vultos com uma aparência humana. E aí, pouco depois, abriu-se uma porta de onde saíram 3 pessoas, com 2,10 metros de altura. Antes de entrar nessa parte, o José Rigens, ele olhou bem a parte externa do objeto e ele identificou coisas como se fossem tubos de escapamento recurvado. É como se fosse um caninho saindo para fora da nave, fazendo uma curva e apontando para uma determinada direção. Agora, se você lê os relatos do José Rigens que ele fez depois, ele escreveu uma carta para um jornal lá aqui de Curitiba e depois foi replicada e chegou até a revista O Cruzeiro. Ele descreve que esse objeto ele lembrava uma cápsula de remédio. Cápsula de remédio é aquela coisa mais compridinha, arredondadinha. Putz, um tic-tac, cara? Exatamente. Caramba, a velho. mesma cor, com o mesmo formato e o mesmo detalhe aquele escapamento recurvado na parte externa. Jackson, parabéns. 4ª semana me deixando de queixo caído. Vamos ver qual vai ser seu recorde, hein? É isso que eu ia falar. Vamos ver. Tem gente que bota plaquinha de quantas semanas sem acidente, a gente coloca quantas semanas caindo o queixo. É o contrário. Pô, não, brincadeira. Então, e aí saíram esses tripulantes do objeto, 3 pessoas, e eles vestiam algo como se fosse um macacão transparente, que cobria todo o corpo, inclusive a cabeça, e que estava meio como se estivesse inflado. Era como se fosse algo de plástico inflado, né? Os tripulantes estavam dentro. E nas costas havia uma espécie de mochila de metal, e por baixo da roupa, desse traje transparente, desse macacão, ele percebeu que esses tripulantes vestiam camisetas, calções, sandálias, e que isso parecia ser feito de material tipo papel laminado, como se fosse algo meio brilhante, meio reluzente. E aí ele observou melhor, aqueles seres tinham uma aparência um pouco estranha, tinha o formato humano, tamanho, etc., mas tinha algumas coisas que diferenciavam de uma pessoa normal. Os olhos eram grandes, redondos, com sobrancelhas redondas e cílios que se assemelhavam aos cílios humanos. Todos eles eram calvos, sem barba, e suas cabeças eram grandes e arredondadas. As mãos e pernas eram compridas, e ele percebeu que, além dos 3 que estavam ali fora, tinha mais um dentro do objeto. Essa é tipo a descrição dos Greys altos, não é? Isso, basicamente. E aí ele percebeu que essas pessoas eram muito semelhantes entre si, como se fossem pessoas gêmeas. Leves diferenças entre um e outro, mas aquela aparência muito, muito semelhante. E eles se comunicavam por uma língua que ele não entendeu, mas era algo muito sonoro, bem bonito, segundo ele descreveu. E esses seres se movimentavam com muita agilidade e muita leveza, inclusive. E aqui então, só para vocês terem uma ideia, tem um trecho da carta que ele escreveu, que diz mais ou menos assim: os envolvia completamente, cabeça e tudo, e que estava inflado como uma câmara de ar de automóvel, cheia de ar comprimido. E as costas tinham preso uma mochila de metal, que me pareceu ser parte integrante da vestimenta.
Através desse macacão, eu via perfeitamente as pessoas vestidas de camiseta, calções e sandálias. Não de fazenda, creio, mas de papel brilhante. Ô, Jacques, se você tá contando esse caso aí, falando de papel alumínio, que tava no pé deles, tipo sandália e tal, eu não consigo parar de pensar no caso Roswell, que aconteceu alguns dias antes. O caso Roswell foi dia 2 de julho. Esse aí foi dia 23. E aí, a descrição dos seres, apesar que Roswell os seres eram menores e eles são maiores, eu não paro de pensar naquela parada que os Greys altos comandam os Greys normais que a gente conhece e que tem alguma relação ali. Até porque logo depois de Roswell aconteceu várias outras coisas ali naquela área e outros avistamentos também, né? Pois é, você vê que sempre tem uma relação entre os casos, né? Sempre tem um detalhezinho que liga no outro e tudo. Isso que é o legal da pesquisa. Vai revelando esses detalhes, né? Pois é. Tá, continuando a carta. Notei ainda que sua aparência estranha era devido aos olhos bem redondos e grandes, sem sobrancelhas, tendo, no entanto, cílios e a calva bem pronunciada. Não tinham barba e suas cabeças eram grandes e redondas, e as pernas mais compridas que as proporções que conhecemos. Quanto à altura, tinham 30 centímetros mais do que eu, que tenho 1,80 m. Essas medidas de tamanho dos tripulantes que ele fornece são medidas um tanto precisas, porque o agrimensor, o topógrafo, ele trabalha justamente com medidas, né? Então ele tem noção de distância, ele tem noção de comprimento. Então existe um razoável acerto nas informações que ele passa em relação aos tamanhos. E aí ele descreve o seguinte, que um deles portava um pequeno tubo de metal que apontou para a testemunha, indicando que ele entrasse no aparelho. Gente, essa questão do tubo de metal, ela é muito recorrente em casos ufológicos de toda a história da ufologia. É, Muita exatamente. frequência se narra esse tipo. Tem uma ideia, tem o caso Valensole, em Valensole, na França. Tem o caso Brusque, ali em Santa Catarina. Tem esse caso, né, do José Rigens e tantos outros casos aí que os seres estão usando esse dispositivo. Até o caso lá que ocorreu lá na Rússia, na cidade de Grozny, onde um tripulante com 3 olhos, com 2 metros e pouco de altura, apontou para uma das crianças, paralisou e fez uma das crianças desaparecer. Então esse tubo ele faz coisas, demonstra uma tecnologia muito, muito acima do que a gente tem à disposição na Terra atualmente. E você falou, ele é bem recorrente mesmo, né? Ele tá É sempre muito aparecendo, recorrente. paralisando as pessoas, ou então deixando a pessoa atordoada, fazendo a pessoa dormir. É um É, canivete suíço tem intergaláctico. muitas funções. E aí um dos seres começou a desenhar no chão, indicando a Huygens, ou o Huygens interpretou dessa forma, para onde ele seria levado. Então eles fizeram 7 círculos concêntricos, um círculo dentro do outro. Aí um dos alienígenas apontou para o ponto central e falou Álamo. E depois apontou para o 7º círculo, dizendo Orc. E ele então entendeu que o tripulante estava indicando que o ponto central seria o Sol e o 7º círculo seria o planeta Urano, para onde ele seria levado. Foi assim que ele interpretou a história. E aí, então, ele pegou uma carteira que ele tinha, mostrou a foto da esposa e, através de gestos, indicou para o tripulante que iria buscar ela e que daí voltaria para que eles pudessem ir junto. E aí o tripulante fez um gesto de quem concordou. E aí, então, ele se escondeu em uma moita e ficou observando os seres de longe. E aí ele viu que esses seres davam saltos bem, bem altos, realmente, e pegavam pedras grandes atirando a distâncias muito grandes, né? Então demonstrava que eles tinham uma força sobre-humana. E aí, passado algum tempo, esses tripulantes entraram no aparelho que decolou sentido norte. E aí, então, ele enviou uma carta com seu relato para o jornal aqui de Curitiba, jornal O Dia. Essa carta foi replicada em vários veículos de comunicação e acabou sendo publicada na revista O Cruzeiro e depois, anos depois, né, e acabou sendo de conhecimento das pessoas e cadastrado pela ufologia que estava surgindo. E aí, ao longo das décadas, o caso sempre foi citado no meio ufológico internacional. Só que aí entra uma questão. Nunca se conseguiu uma fotografia do local do pouso ou da testemunha do caso, o José Rigens. E aí, em 2010, os ufólogos Carlos Alberto Machado e Pablo Villarrubia Malzun, lá da Espanha, o Pablo veio para o Brasil com a intenção de investigar alguns casos, entre eles o caso Rigens. Então ele foi com o Machado até o local lá onde o caso aconteceu. Eles entrevistaram moradores da região e os moradores confirmaram que lembram de ter passado pela região, uma equipe de topógrafos, ter ouvido falar do caso e tudo. E aí ficou por isso, né? Não se conseguiu maiores informações.
E aí, passado mais alguns anos, o arquivista carioca Rodrigo Visoni, lá do Rio de Janeiro, ele conseguiu a certidão de nascimento do José Huygens, confirmando que ele realmente existiu, porque estava começando questionamentos pesquisadores internacionais se o caso era verdadeiro ou não, se o Huygens tivesse existido ou não. E aí o Visoni ele conseguiu a certidão de nascimento do Huygens. Aí o outro ufólogo, o Márcio Parucini, lá do Rio Grande do Sul, conseguiu fazer um levantamento genealógico do Huygens, que também confirmou que ele existiu. Ele também conseguiu a certidão de nascimento do Huygens, conseguiu informações sobre os trabalhos dele, então confirmou que ele fez teve várias profissões, né? Não foi só agrimensor, topógrafo, ele foi contador e tudo. Então ele conseguiu mais informações sobre o Huygens. E descobriu também informações de natureza profissional do Huygens e o nome da esposa e dos 4 filhos. Um dos filhos faleceu já há algumas décadas, e aí ele descobriu outras 3 filhas, 2 ainda estão vivos, 2, né, estão vivos. Uma delas, inclusive, mora aqui perto de casa, só que eu já tentei contato com ela e ela não quer qualquer tipo de contato com o meio ufológico. A outra irmã, né, dela mora lá em Porto Alegre, mesma cidade do Parucini, então ele também está tentando contato. A família, ela é muito reticente em conversar com ufólogos. E aí, pesquisando, a gente descobriu que um dos genros do Huygens é coronel do exército, o que talvez Eita. explique essa reticência em se pronunciar sobre o caso e tudo, né? Uhum. E aí, uma determinada data, Parucini ele descobriu aonde o Huygens havia falecido e aonde havia sido enterrado. Ele está enterrado na cidade de Ponta Grossa. E aí, então, ano passado, dia 24 de junho, teve aquela audiência no Senado. Eu voltei no dia seguinte, dia 25, e no mesmo dia eu desci aqui em Curitiba e já fui para a rodoviária, peguei um ônibus e fui para Ponta Grossa, para ver se eu encontrava o túmulo do Huygens com uma foto da testemunha desse caso. E eu encontrei o túmulo do Huygens, da família, mas não havia nenhuma foto dele. Havia uma foto do filho e da esposa. Do Huygens mesmo já não tinha mais. Mas isso tudo confirma que o Huygens de fato existiu. Ele é uma pessoa verdadeira que narrou seu caso para a imprensa e depois, por algum motivo, ele resolveu não falar mais sobre esse caso. Ô, Jacques, é aquela parada que a gente falou no último episódio do caso Colombo. Às vezes a pessoa só quer contar a história porque ela tem necessidade de contar. Às vezes ela Sim, nem quer se aprofundar muito naquilo, mas ela precisa contar para alguém. é. E assim, aconteceu alguma coisa para eles se calarem, a gente sabe, né? Acho que já está claro aqui o que aconteceu. O envolvimento militar ali complica. Agora, só deixar claro para quem está escutando a gente, só para traçar essa cronologia. Então, ele teve esse avistamento, ele teve esse contato e ele escreveu uma carta para uma revista antes de ter algum departamento que eu falo, algum grupo ufológico de estudo nesse caso do Brasil. E esse Sim, caso ele foi estudado posteriormente, quando ele foi descoberto por essa carta que foi publicada na revista. É isso? isso. Agora, existe uma informação de bastidor da ufologia que a gente ainda não conseguiu confirmação. Existe um ufólogo que faleceu na década de 80, final da década de 80 por aí, que, segundo contam, tinha contato frequente com José Huygens. Então, como ele faleceu há muito tempo, não tem como confirmar. O próprio acervo dele está perdido também, então não se tem maiores informações sobre isso, né? Como confirmar isso, infelizmente. Pois é, o problema desses casos antigos é isso, cara. As testemunhas vão falecendo e as provas, às vezes, ele até escreveu alguma coisa, mas acaba se perdendo e vai embora pro lixo com entulheira que ficou lá, que a família não quer mais e fica enterrado na história. Se perde, né? Exato. E, pô, é um caso, assim, impressionante. E, de novo, eu não consigo parar de traçar o paralelo com o que aconteceu em Roswell. É muito próximo ali pra você ignorar essa coincidência. Pois é. A gente agora já tem 2 coincidências, né? Nesse caso de fatos, de casos mais relevantes e conhecidos, né? Agora, eu queria dar uma cutucada aqui, Jackson, para você falar um pouco mais sobre o uniforme. Me chamou muita atenção a descrição que ele dá, porque ele fala de uma coisa transparente, com ar dentro, né? Pois é, essa questão é estranha. Eu nunca vi qualquer outro caso com esse detalhe. Um traje transparente e inflado. Tem um caso, sim, a gente até comentou alguns episódios atrás, daquele aqui no interior de Minas, acho que foi Matozinhos, do bonequinho da Michelin. Tem o da Michelin. Isso que eu ia citar ele também. Mas ele é só inflado, ele não é transparente, né? É, tem essa diferença. E esse da Michelin, se não me engano, ele apareceu em mais 2 outras situações, em outros casos. Acho que na França e nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então, tem 3 casos com esse detalhe.
Pois é, isso que é o bacana da ufologia, cara. Esse cruzamento de informação e você vê, pô, apareceu em outro lugar lá do outro lado do mundo também. Pessoas que não se conhecem, quase na mesma época, relatando a mesma coisa, né? E mesmo o instrumento que, né, fala que apontou para ele, eu vou repetir aquilo que eu disse no caso que a gente comentou há pouco tempo lá de Arezzo. Ele não se lembra de ter entrado na nave, mas olha que loucura. Os caras falam para ele que querem dar um rolê. Ele fala, não, peraí, vou ali buscar minha mulher e já volto. Os caras, beleza, claro, com certeza. E apontam uma coisa para ele. Quem é que não garante que, na verdade, ele foi levado? Pois é, às vezes ele acha que ficou vendo os bichos de longe e Eu ele ficou, ele acho. entrou, deu o rolê dele. Você acha, rapaz, que os caras iam trocar ideia e deixar ele vazar? Ia ser o primeiro caso da ufologia. Inclusive, a gente podia até botar ele para fazer um seminário de como negociar com alienígena. Como evitar a abdução. É praticamente um fato inédito, né? O cara negociou, vai abduzir? Não vai, porque preciso falar lei com a minha mulher. Não, então tá. Eu acho que ele acha que ele não foi levado, eu acho isso. Mais ou menos por aí. E outra coisa, né, Jackson? Esse caso foi de dia também, né? Foi de dia. Pois é, eu acho esses casos, desse tipo de avistamento assim, de dia muito legal, cara. Porque não deixa muita margem pra dúvida. De noite, às vezes ali, a falta de luz tal, esconde alguma coisa, camufla. Mas de dia não tem como, cara. Pois é. E interessante, cara. É um caso, assim, que fascina a gente, assim, em função da época, né? Não tinha contaminação, assim, de outros casos, né? Exato. É muito pouco tempo depois de Roswell pro cara ter escutado isso e ter criado uma história em cima disso. E ainda mais no interior ali, cara. Eu tenho parentes no interior e que até pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, não tinha energia elétrica em casa. Agora, imagine em 1947, cara. É uma situação ainda mais bruta, digamos. Como é que ele vai saber disso, né? Pois é, uma informação de uma parada que aconteceu nos Estados Unidos há poucos dias atrás chega tão rápido assim nele, no interior, numa época que praticamente comunicação era uma parada ainda assim muito complicada de se fazer, cara. E por mais que pessoas usassem rádio naquela época, ali estava sendo colonizado, não tinha estações de rádio funcionando para que ele pudesse receber ali e ficar atualizado, né? É por isso que eu sempre falo que os casos antigos eles merecem muito mais credibilidade, porque naquela época, além de pouca informação que as pessoas tinham, a difusão da informação era muito mais complicada. Então, para uma pessoa que está dando um relato desse ter se contaminado com um relato que ela ouviu, sei lá, de outro país, era muito pouco provável. Pois é, caso fascinante mesmo. Esse realmente merece ser um dos casos clássicos da ufologia brasileira. E esse foi o caso Higgins, um dos casos clássicos da ufologia brasileira. Caso vocês queiram saber mais detalhes dessa história toda, dê um pulinho na descrição do nosso episódio. Lá tem um link pro Portal Fenômeno com essa matéria que está muito completa, com vários detalhes que a gente não citou aqui hoje. E lá na descrição também tem o link do nosso Apoia-se. Quem quiser e puder ajudar a manter o podcast no ar aqui com 2 episódios semanais, vai ser muito bem-vindo lá no nosso grupo do WhatsApp, que quando você ajuda ali pelo Apoia-se, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que tem uma galera lá discutindo ufologia, paranormal e o insólito, beleza? Então é isso, nos vemos na próxima sexta com mais um Arquivo Fenômeno, contando novas histórias. Acredite, se quiser.